Cheguei! Como deve declarar o sócio ou titular de empresa do lucro presumido? Olha, tudo que eu vou falar aqui para a empresa do lucro presumido é válido também para a empresa do regime do lucro arbitrado, certinho? E quanto ao fundamento legal, tudo isso que eu vou falar está fundamentado no artigo 238 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 1700 de 2017. Essa instrução é aquela que regulamentou a nova lei tributária dos regimes do lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado, que é a Lei 12.973 de 2014. Tá ok? Para esse vídeo ficar completão, eu vou tratar do lucro presumido tanto da sua pessoa jurídica, como também da sua pessoa física, certinho? Para começar, o lucro presumido quanto à sua pessoa jurídica ou a ela equiparada. Sempre que a legislação diz a ela equiparada, é porque existe a figura do empresário individual, que no campo do direito é pessoa física e no campo da legislação tributária é equiparada à pessoa jurídica, certinho? Que por meio do seu CNPJ está obrigada a declarar, transmitindo a ECF, Escrituração Contábil Fiscal, o famoso SPED fiscal. Assim, encerrou o ano calendário de 2021 aqui em 31 de dezembro de 2021, no início aqui de 2022, deve-se preparar a ECF e transmiti-la à Receita Federal do Brasil até 31 de julho de 2022, certo? Agora, quanto à escrituração, lembre-se, uma coisa é a legislação comercial ou societária, outra coisa é a legislação tributária, certo? A legislação comercial ou societária, que está prevista inclusive no Código Civil, determina que todas as empresas têm que ter uma contabilidade no diário, certinho? Exceto o MEI, microempreendedor individual, aquele que fatura até R$81 mil por ano. Agora, no campo da legislação tributária, as empresas do lucro presumido, basta escriturar o livro caixa. Aqui, informar todas as entradas e saídas da movimentação financeira, inclusive da movimentação bancária, e transmitir esse livro caixa dentro da ECF à Receita Federal do Brasil, certinho? E se a empresa optar por este caminho, terá que calcular a distribuição de lucro isenta da seguinte forma: pega-se o lucro presumido, que é a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica. Cuidado para não pegar a base de cálculo da contribuição social sobre lucro líquido, certinho? Como é que eu chego ao lucro presumido? É só pegar a receita bruta da atividade fim, aplicar o percentual de lucro presumido do artigo 15 da Lei 9.249 e acrescentar o ganho de capital, as receitas financeiras de aplicações financeiras e as receitas não operacionais, que são as demais receitas que não são da atividade fim, assim determina a lei, certinho? Aí eu encontro o lucro presumido, certinho? Deste valor, subtraio 4 tributos, que são imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido, PIS e COFINS, e pronto, encontrei o lucro presumido líquido, certinho? E a empresa, então, pode distribuir esse lucro presumido líquido na proporção de participação de cada sócio no capital da empresa e distribuir, certinho? Agora, esse valor é pouco? Então, nesse caso, a empresa, obedecendo à legislação societária, ela tem uma contabilidade. E se o lucro contábil é maior do que o LPL, a empresa pode optar por distribuir o lucro contábil como sendo o lucro isento do imposto de renda. Só tem um porém. A empresa do lucro presumido, se distribuir o lucro contábil superior ao lucro presumido líquido, ela está obrigada a transmitir a ECD, Escrituração Contábil Digital, que é o SPED contábil, até 31 de maio de 2022, à Receita Federal do Brasil. Então tá aqui. Se distribuiu
lucro contábil maior do que o LPL, está obrigado a transmitir a ECD. Certo? Outro detalhe importante é que quando se diz lucro contábil, nota 1, é o lucro líquido do exercício de 2021, mais lucros acumulados de exercícios anteriores, se existir, e mais reservas de lucros. Esse é o lucro contábil que, se for superior ao LPL e for distribuído, a empresa está obrigada a transmitir a ECD. Certinho? Agora vamos lá para o campo da pessoa física, sócio ou titular de empresário individual. Pelo seu CPF, ela está obrigada ou facultada a declarar. Mas espera aí, Roberto. Se é sócio de uma empresa, não está obrigado a declarar? Esse não é um quesito de obrigatoriedade. Você que é contador deve lembrar que os quesitos de obrigatoriedade são 7, mas a partir do exercício financeiro 2021, com o auxílio emergencial, passamos a ter 8 quesitos de obrigatoriedade. Vamos só lembrar alguns. 1. Se lá em 2021 a pessoa teve rendimentos tributáveis de valor superior a R$ 28.559,70, está obrigada a declarar agora imposto de renda da pessoa física em 2022. Certinho? Ou a pessoa teve lá em 2021 rendimentos isentos e não tributáveis, somado com rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte, somado com rendimentos tributados em definitivo de valor superior a R$ 40.000, está obrigado a declarar agora em 2022. Ou lá em 2021 teve bens e direitos, patrimônio de valor superior a R$ 300.000, está obrigado a declarar agora em 2022. E assim, há uma relação de 8 itens. E se você quer saber qual é essa relação, aqui nesse canal, procure o título Quem está obrigado a declarar, que eu explico tudo em detalhe. Tá bom? Agora, se vai declarar, o ano calendário 2021 encerrou em 31 de dezembro. E aqui no início de 2022, principalmente a partir de 1º de março, onde a Receita Federal disponibiliza o programa de declaração do imposto de renda, porque só pode declarar por meio do programa, a pessoa prepara a declaração do imposto de renda da pessoa física, também chamada de declaração de ajuste anual, e transmite à Receita Federal do Brasil até 30 de abril de 2022. E como este ano essa data cai num sábado, certamente será antecipada para o dia 29 de abril, certinho? Muito bem, e aqui vou declarar o quê? A distribuição de lucro, porque o que está aqui na Instrução Normativa 238 é o que está lá na Lei 9.249 de 95, artigo 10, que a partir de 1º de janeiro de 96, a distribuição de lucro passou a ser isenta para as empresas do lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. Certinho? Então aqui, na declaração, na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, eu vou declarar aqui uma distribuição de lucro isenta. Qual o valor? O lucro presumido líquido ou o lucro contábil, se este for maior. Certinho? Agora, se distribuiu acima do limite da isenção, o excesso é a distribuição de lucro a ser declarado aqui na ficha rendimento tributável exclusivamente na fonte. Aqui eu já vou te antecipar que nem vale a pena distribuir acima do limite, porque a tributação é muito grande, é 35%, certinho? Então vamos supor que o LPL deu R$ 100.000, certinho? O lucro contábil deu R$ 90.000. Neste caso, o LPL é maior, certinho? Só que a empresa distribuiu R$ 150.000. Veja que, neste caso, R$ 100.000 eu vou declarar aqui na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, distribuição de lucro, certinho? Os R$ 50.000 que excedeu o limite, então vai ter incidência de imposto de renda de 35%. Aí você vai declarar esse excesso como distribuição de lucro, menos o seu imposto de renda na fonte de 35%, declara aqui o líquido na ficha rendimento tributável exclusivamente na fonte. Certinho? Vamos raciocinar de uma forma mais prática aqui. Nota 2. A empresa distribuiu R$ 1 milhão, só que a contabilidade aponta um lucro contábil de R$ 800.000.
e o LPL é de 500 mil. Nesse caso, eu esqueço o LPL, porque ele é menor do que o lucro contábil. Eu posso distribuir, nesse caso, o lucro contábil e transmitir a ECD. Certinho? Bom, o excesso de 200 mil vai incidir em imposto de renda assim. Distribuição de lucro, 1 milhão. Certinho? Lucro contábil, 800 mil. Certinho? Excesso de distribuição, 200 mil. Alíquota, vezes a alíquota de 35%, vai ter imposto de renda retido na fonte de 70 mil reais. E mais ainda, o vencimento é na data da retenção, na data da distribuição. Porque, veja aqui, a declaração do imposto de renda da pessoa física é pelo regime de caixa em bases mensais, não é assim? Muito bem. No momento em que distribuir, naquele dia, já deve fazer a retenção e recolhimento. Veja que não há prazo nem de um dia sequer. Certinho? Então, fica assim, ó. Aqui, na declaração do imposto de renda, na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, eu vou declarar os 800 mil reais de distribuição. Certinho? O excesso de 200 mil reais, menos o imposto de renda de 70 mil reais, 35%. Aqui eu estou demonstrando o cálculo, mas, na verdade, basta você declarar aqui o líquido de 130 mil reais. Uma carga tributária de 35% não vale a pena. Certinho? Muito bem. Então, tudo isso está previsto na norma. Vamos lá. Nota 1. O excesso é rendimento tributável exclusivamente na fonte. Onde é que está tudo isso? Veja. O parágrafo 4º do artigo 238, aqui. Parágrafo 4º do artigo 238 da instrução 1700 diz que sobre o excesso aplica-se o artigo 61 da Lei 8981 de 95. E é exatamente este artigo 61 que traz três coisas. Incidência de imposto de 35% e que deve ser retido na fonte e que deve ser recolhido na data do pagamento do rendimento, quer dizer, na retenção. Certinho? Olha, se você gostou deste conteúdo e quer saber mais sobre este professor e seus cursos, clique aí na descrição deste vídeo, você vai encontrar tudo. E se você gostou mesmo deste conteúdo, dê logo uma porrada no like e inscreva-se neste canal para ajudar este professor e fazer com que este conteúdo chegue a mais pessoas e acione o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. Tamo juntos!